Nossa principal preocupação está na produção, no processo de garantir o produto ou objetivo, mas toda ação gera uma consequência. E os resíduos sempre permanecem como questão drástica para a especialista. O que fazer com o lixo? O que fazer com os resíduos que o setor deixa para trás? Hoje vamos tratar aí de uma solução sustentável e criativa na forma de usina que gera energia. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Marília Gasperim dos Santos é diretora da Unidade de Limpeza Urbana da Secretaria de Infraestrutura Urbana de Joinville. É um prazer recebê-la, Marília. Olá, prazer, Joyce. O projeto de Joinville, que une tecnologia e sustentabilidade, resulta na primeira usina voltada à produção de combustível biosintético industrial. A unidade transforma mais de 100 toneladas de lixo em energia por dia. Isso é suficiente para abastecer 7.000 residências. Além da produção de energia, a unidade contribui para ampliar a vida útil do aterro sanitário em 25%. Também aí tem uma redução em 29.000 toneladas anuais aí na emissão de CO2 e ainda minimiza a ocupação de aterro em 50.000 metros quadrados ao longo de 20 anos. Marília, como funciona o processo de transformar lixo em energia? Então, Joyce, o processo como um todo é uma tecnologia de ponta, que começa desde o descarregamento dos resíduos numa antessala isolada, e a primeira etapa é a transformação dos resíduos em um combustível biosintético industrial, como você citou. Nesse processamento, os resíduos eles passam por uma trituração, separação de materiais ferrosos por imantação e a secagem. Essas etapas, elas homogeneizam o material e potencializam seu poder calorífico. Esse combustível, por sua vez, ele vai alimentar uma caldeira geradora de vapor e o vapor ele movimenta uma turbina que aciona uma geradora e produz a energia elétrica. Então, é uma tecnologia consolidada e segura e é literalmente transformar um passivo ambiental em um ativo energético. E como esse lixo chega a você? Eu falei aqui em aterro, reduz aí a utilização do aterro, aumenta a vida útil. É o lixo que chega para o aterro e do aterro chega para a usina ou há uma separação antes, um recolhimento diferenciado? Joinville hoje tem coleta seletiva porta a porta, então todo o material da coleta seletiva de recicláveis ele é encaminhado para as cooperativas de reciclagem. O material lá é separado, o que tem reciclabilidade é comercializado pela cooperativa e o que não tem reciclabilidade volta para o aterro sanitário como um rejeito. A mesma coisa acontece com o resíduo comum, aquele que não é possível separar e que as pessoas dentro da própria casa direcionam para a coleta comum. Então, o resíduo que vai para a unidade é o rejeito das cooperativas, que é aquilo que não tem reciclabilidade, e o lixo comum. Então, não tem uma separação prévia no próprio aterro. Todo o resíduo que é o lixo comum e o rejeito que é encaminhado para a unidade de recuperação energética. Essas 100 toneladas é o total de lixo gerado na cidade ou é a capacidade da usina de converter em energia? É a capacidade da usina. A usina ela atende 25% do total de resíduos que é encaminhado para o aterro sanitário hoje, somando a coleta comum e os rejeitos das cooperativas. Então, hoje o município ele encaminha para o aterro diariamente cerca de 400 toneladas por dia, e dessas 400 toneladas por dia, 110 é encaminhada para a unidade de recuperação energética. Ô Marília, e o que levou a prefeitura a investir, em uma usina de conversão de resíduos? Como surgiu a ideia? Então, houve um conjunto de fatores. Primeiro, foi a necessidade urgente de ampliar a vida útil do nosso aterro, que é um patrimônio público finito. Segundo, foi uma visão de futuro da gestão, que ele buscou avaliar e aliar o desenvolvimento urbano à sustentabilidade. E o terceiro foi a maturidade da tecnologia, que se mostrou ser uma solução viável e segura para o município. Então, não é aceitável para Joinville, que é uma cidade que é referência em gestão pública, tratar os resíduos apenas como uma solução do passado, que é o aterramento.
Esse projeto ele é um marco para a cidade e se tornar uma referência também em economia circular. Veja só, o lixo tem solução. Ô Marília, qual que é o tempo aí entre o início das pesquisas até o funcionamento da usina? Então, um projeto dessa envergadura ele exige um trabalho bem robusto de planejamento. A concessionária de manejo de resíduos sólidos no município, que é a empresa ambiental, ela vem estudando a tecnologia de processamento para transformar o resíduo em CBSI desde 2018. Então, se a gente considerar desde o início dos primeiros estudos de viabilidade, passando pela incorporação da tecnologia no contrato de concessão, todo o processamento de licenciamento ambiental e finalmente a implantação da planta, foram cerca de 7 anos até o início da operação que ocorreu aqui em 2025. Nada acontece da noite para o dia. Ô Marília, e esse projeto, ele tem um diferencial, ele é inovador. Outros países desenvolvem também, né, esse tipo, né, de reaproveitar o resíduo do lixo para transformar em energia. Mas o diferencial de Joinville está na tecnologia. Isso. A tecnologia utilizada aqui, ela não é uma incineração em si. A incineração, ela utiliza os resíduos in natura, como eles vêm, queima e gera energia. A tecnologia implantada aqui em Joinville é um processamento do resíduo, onde ele passa por diversas etapas até transformar ele num combustível que é homogêneo, e esse combustível ele é utilizado como combustível para gerar energia em caldeira, que é um processo já bem consolidado no Brasil. Imagine essas cenas do Rio de Janeiro, só que 10 vezes pior. El Salvador viveu cenas como essas todos os dias, por décadas. Até que em 2022, quando 87 pessoas foram assassinadas em um único final de semana, o governo respondeu com uma das maiores operações contra o crime organizado da história. De lá para cá, 80 mil pessoas foram presas, a maioria integrantes das facções que controlavam El Salvador. Não estamos falando de qualquer prisão, mas da prisão mais temida das Américas. Nós entramos nessa prisão, de onde, aliás, ninguém sai. Em 2026 estreia mais uma produção original Brasil Paralelo, El Salvador. Fomos ver com os nossos próprios olhos e conversar com quem viveu tudo de perto. É impossível ficar de fora de um assunto como esse, ainda mais com os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro e no momento em que o Brasil debate novas medidas de segurança pública. E por falar em momento, essa é a hora de assinar a Brasil Paralelo, o melhor momento. Por apenas R$ 7,90 mensais, o menor preço da nossa história. Você libera mais de 100 produções originais e todas as que estão chegando. 2 novos filmes, séries e pelo menos mais 6 originais, além de El Salvador. R$ 7,90 é barato demais. A gente nunca cobrou tão pouco para te entregar tanto. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Quais são os desafios aí para implementar um projeto desse tamanho? Os desafios foram bem significativos. A gente cita aqui sempre a complexidade regulatória, por se tratar de uma tecnologia inovadora, ela exigiu o aval de diversos órgãos.
um investimento financeiro, que é um investimento vultuoso, e ele demandou uma estruturação de projeto extremamente sólida. E não menos importante é o desafio de comunicar e engajar a população, que é uma solução nova, demonstrar sua segurança e os seus benefícios. E a superação dessas barreiras, ela só foi possível porque o projeto ele foi tratado como estratégico pelo governo. Então, a gente contou com a visão a longo prazo e uma decisão política do prefeito e do governo que compreendeu a necessidade e os benefícios a longo prazo dessa tecnologia e assumiu os riscos de um projeto pioneiro, né? Foi uma coragem de governo que impulsionou a inovação na gestão de resíduos da nossa cidade. É uma coragem, um desafio, porque, se não me engano, aí o prefeito foi reeleito, né? Você falou 7 anos, então começou a ideia no primeiro ano, né, de mandato dele. Ele poderia não ser reeleito, poderia haver uma mudança aí nesse meio tempo e o estudo também acabar, né? Agora, a partir de agora, se outra cidade tiver interesse em usar como modelo, ela vai precisar também de um estudo robusto, dessa envergadura, de 7 anos, ou com uma consultoria de vocês, pode reduzir esse tempo para implantar em outra cidade? Olha, o nosso objetivo é sempre inspirar outras cidades, ajudá-los com as nossas experiências, nossos acertos, nossos erros e aprendizados. Mas como cada cidade possui uma característica diferente, é um projeto que eu não vejo ele sendo implementado numa cidade só com experiências de outras cidades. Então, eles podem pegar como ideia, mas eles vão ter que estruturar dentro de cada realidade. Eu acho que a experiência de outras cidades, essa troca de expertises e benchmarking é super importante. A gente tem recebido diversos municípios interessados, a gente sempre está à disposição, né, para compartilhar os nossos desafios, mas é um desafio muito grande estruturar em uma cidade com características diferentes. E como que a usina ela contribui para aumentar a vida útil do aterro sanitário da cidade? De forma mensurável, a URI ela processa 110 toneladas dia de resíduo, que deixam de ser aterradas. Isso aumenta a vida útil do nosso aterro em 25% da sua área útil, que passa de 17 para 21 anos em expectativa. É uma área economizada de 50 mil metros quadrados que seriam ocupados pelo lixo ao longo do tempo, e é a transformação de um passivo ambiental em um ativo econômico. 100 toneladas, a cidade produz 400 toneladas. Vocês já estão estudando para ampliar a capacidade da usina ou, por enquanto, é colocar em prática aí e ver como vai funcionar? Então, como essa usina ela foi projetada dentro de um contrato de concessão que possui 10 anos de vida útil, no atual momento não é viável economicamente ampliar a demanda ali de processamento. Então, por enquanto, a gente está na fase de operação, validação dos resultados e mensuração dos resultados. Nesse momento, a gente não está estudando a ampliação da capacidade de processamento. Então, se não tem ampliação por enquanto, a energia que vocês geram abastece 7 mil residências, por enquanto é isso? Ela tem a capacidade de abastecer 7 mil unidades, né? Mas como que hoje é a distribuição de energia? O modelo de energia é por geração distribuída. Então, o modelo de negócio ele foi estruturado por um consórcio, que é o que se mostrou mais viável financeiramente, onde a energia é distribuída, é injetada na fonte, e essa energia ela pode ser comprada, né, ali por quem tem interesse em se beneficiar dessa energia, e os custos de venda dessa energia eles retornam para o contrato, pagando a operação da usina e a capacidade de pagar o investimento. Então, essa estrutura que a gente modelou, essa estrutura econômica, ela garante que a operação da usina seja sustentável e que não onere o contrato e nem o município. Eu queria justamente saber isso, como é feita a escolha dessas residências, dessas unidades, mas então vocês distribuem para as concessionárias e elas têm aí à disposição. O interessado compra pelo mesmo valor de qualquer outra energia e a diferença é que esse valor volta para o projeto para poder ampliar, para poder se pagar.
Isso, é uma operação casada, né? A comercialização, a receita vinda da comercialização, ela é embutida diretamente no contrato para pagar a operação, a implantação da unidade. E essa geração distribuída, ela é feita por um consórcio, e o consórcio ele tem o poder de negociar essa energia no mercado. Então, é uma energia incentivada, renovável, que possui um valor agregado. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Democracia é poder escolher. Mas escolher sem ter acesso a informações claras e honestas é escolher de verdade? Para que o Brasil seja um país mais livre a partir de 2026, precisamos levar a verdade dos fatos ao número ainda maior de brasileiros. É por isso que vem aí a Oeste TV, mais uma plataforma para ajudar a espalhar informação de qualidade a cada vez mais gente. Mas para que isso se torne realidade, precisamos chegar a 120 mil assinantes. Contamos com você. Faça parte dessa história. Seja um assinante da Revista Oeste. Oeste. Independente. Essencial. O Brasil real está aqui. E como que é feito aí o controle das emissões, o monitoramento ambiental da planta? A unidade, ela trabalha com um sistema bem rigoroso de monitoramento que é contínuo e verifica em tempo real alguns parâmetros, como o monóxido de carbono, o oxigênio, a temperatura e pressão. Os gases da combustão, eles passam por um sistema de tratamento de filtro microciclone e um lavador de gases. A operação ela ocorre dentro de todos os limites estabelecidos pelo CONAMA e pelo CONSEMA, que são bem mais restritivos para esse tipo de operação. Bom, e aí a gente está falando então, né, tem um impacto ambiental e econômico, né, gerado pela usina, tudo revertido aí na economia circular, né? Isso, do nosso ponto de vista, é duplamente positivo. Ambientalmente, a gente reduz 29 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, o que equivale a retirar cerca de 30 mil carros de circulação anualmente. Então, ao longo de 21 anos de vida útil de um aterro, isso representa cerca de 600 mil toneladas de CO2 equivalente que deixarão de ser emitidos. Economicamente, a gente espera que, ao longo prazo, a ampliação da vida útil do aterro em 25%, ela transforme o custo operacional em créditos de energia. Então, a gente deixaria de gastar para ampliar o aterro e estaria gerando um ativo econômico na geração de energia. E aí você promove uma qualidade de vida melhor, né, na cidade, sem contar também a geração de empregos, porque é uma empresa nova na cidade.
Isso mesmo, foram gerados 50 empregos diretos e especializados para a operação e manutenção da unidade. E essas vagas, elas exigem uma qualificação técnica, então é uma oportunidade de capacitar e desenvolver uma mão de obra local em uma tecnologia de ponta. E como que a população pode contribuir? Acredito que já separando o lixo, né, como já tem a coleta do reciclável, onde as cidades, né, fazem a coleta do reciclado, funciona muito melhor, porque você acaba estimulando a população a separar o lixo. É bem importante a contribuição da população, ela é fundamental antes mesmo de chegar na unidade de recuperação energética, né, com a reciclagem. O primeiro e mais importante passo é a correta separação dos recicláveis na fonte, na casa das pessoas, e a destinação do material reciclável para a coleta seletiva. É essencial que todos entendam que os materiais recicláveis, como plástico, papel e vidro, eles devem seguir para as cooperativas de catadores de material reciclável. Dessa forma, a gente gera renda para essas famílias e fortalecemos a economia solidária do município. Somente o rejeito, que é aquilo que não pode ser reciclado, que é encaminhado para a URI, que é a nossa unidade de recuperação energética, para ser transformado em energia. Então, essa separação correta garante que o combustível ele seja de qualidade e que seja possível aumentar ainda mais a vida útil do aterro sanitário. Então, é importante a gente frisar aqui que cada um de nós tem um papel nessa cadeia da gestão de resíduos do município. Da porteira para dentro com Frederico Dávila. Tudo bom, Joyce? Tudo certo. Hoje estamos com um tema bastante diferente, mas que está todos os dias, ou pelo menos todos os finais de semana, aí na mesa da população brasileira e é uma queridinha nacional. Exatamente. Temos um convidado, Noemir Antoniazzi, que é pesquisador da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária e também da Cooperativa Agrária Industrial. Seja muito bem-vindo, Noemir. É uma oportunidade ímpar e com muito orgulho estou à disposição de vocês. Noemir, e como estão as pesquisas aí para adaptar as variedades de cevada ao clima, a essas regiões do país? Nós temos um programa de melhoramento onde desenvolvemos variedades adaptadas para cada situação de ambiente. Voltando ao Centro-Oeste, é um sonho de consumo para qualquer planta, principalmente a cevada. Como o Frederico falou, tem luz em abundância, tem água na medida certa, tem nutriente, e isso faz com que, então, se a planta, a cultura, ela consiga expressar seu máximo potencial produtivo com qualidade. Porém, existe um entrave. Por ser área irrigada, nós no Centro-Oeste temos uma concorrência muito forte em termos de rentabilidade da cevada perante outras culturas. Tem feijão, tem milho semente, tem hortifruti, batata, cebola, alho, enfim, uma série de culturas que trazem uma rentabilidade infinitamente superior à que a cevada poderia proporcionar. Então, claro, se a indústria estivesse lá, talvez poderia implementar a área de cultivo para atender a demanda. Porém, nós, nesse momento, nós da área da indústria, não temos segurança de que, instalada uma maltaria, uma indústria lá, nós vamos ter área suficiente para atender em matéria-prima a quantidade necessária para rodar a indústria 12 meses por ano. Então, é algo assim que hoje eu não vejo como viável justamente por conta disso. A indústria vai para lá e aí vai ter que trabalhar com matéria-prima importada porque não tem uma área segura. Nós precisaríamos aí de 50, 60 mil hectares anuais e isso daí dentro de uma concepção de um raio de 100, 150 quilômetros ainda não é possível. Mas nós temos sim, com base na tua pergunta, nós temos genética adequada e adaptada para essa região também. Hoje com
a implantação da maltaria Campos Gerais, que é o fruto de uma associação da agrária com 5 cooperativas, ela nos colocou um desafio maior ainda, que é desenvolver cultivares para aquelas regiões não tão aptas. E isso nos faz, então, voltar atrás e focar, principalmente para desenvolver essas variedades adaptadas a essas regiões que ainda não cultivavam cevada e, ao mesmo tempo, com a genética adequada, melhorar o sistema de cultivo, ou seja, época de plantio, adubação, controle de pragas, controle de doenças, rotação, enfim, todo o processo de cultivo no campo, que ele ameniza os efeitos negativos do ambiente. Então, se fala muito em chuva na colheita, nós temos regiões que podemos plantar antes em função de não ter o risco de geada, colher ainda num período de menor intensidade chuvosa, coisa que aqui na região centro-sul, mais nos campos, no terceiro planalto de Guarapuava, isso é impossível. Nós temos, sim, um alto risco de geadas tardias, que são as que provocam maior dano na cultura, não só da cevada, mas como do trigo, e nós não podemos antecipar o plantio por conta disso, e com esse plantio de junho, nós obviamente entramos com enchimento de grãos e colheita agora, no final de outubro, começo de novembro, que são os meses do ano que mais chove para nós. Esse é um desafio nosso de desenvolver variedades mais adaptadas para essa condição, ou seja, principalmente de chuva na colheita. Diminuir a dependência da importação de cevada aí ainda é um desafio para o Brasil. Noemir, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu só queria deixar uma mensagem de que nós, como indústria, nós temos então uma oportunidade de oferecer ao produtor uma nova opção de cultivo no inverno, uma opção rentável, segura, principalmente em termos de comercialização, e nós estamos no início de um projeto que visa, então, tornar essa maltaria Campos Gerais autossuficiente em matéria-prima produzida localmente. E aí sim, o nosso desafio é ter genética adequada e manejo aceitável e principalmente aplicável para que essas interferências ambientais negativas elas sejam amenizadas por genética e por sistema de cultivo adequado. Mas que não falte cevada na produção de cerveja, que não falte cerveja, né? É isso aí, muita gente não imagina que para a gente tomar aquela cerveja que todos gostam, né, no final de semana, nas comemorações, o processo começa lá no campo, né, e por isso a gente trouxe aqui por Porteira para Dentro, que é justamente para as pessoas entenderem que não é tão fácil quanto se parece, né, e nós estamos aqui num ambiente que não é o ambiente mais adequado do mundo, como é o que acontece na Europa, né, onde você tem um ambiente extremamente favorável para o cultivo da cevada. Até próxima terça, próximo assunto. Obrigado a você que toda terça-feira está aqui conosco, conhecendo da Porteira para Dentro. Maria, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de apresentar a nossa unidade para a população, e a gente sempre convida cidades e municípios, escolas, todo mundo que quiser conhecer a nossa planta, ela está aberta para visitação. Tá aí um modelo aí de preservar o meio ambiente que deu certo em Joinville e pode dar certo em outras cidades. Gratidão a você que nos acompanha aqui, a Força do Agro, de segunda a sexta-feira. Eu te espero no canal da Revista Oeste.